Muito boa tarde, damos as boas-vindas a todos os nossos ouvintes a este programa A Voz dos Avós, hoje com a rúbrica Ir Além de Nós. Este programa, como sabem, A Voz dos Avós, é emitido todas as sextas-feiras e à primeira sexta-feira de cada mês inserimos esta rúbrica, à qual demos o nome do Ir Além de Nós, uma tomada de consciência além da nossa racionalidade e das nossas mentalizações normais, digamos assim. Hoje, neste dia especialíssimo, que é a primeira sexta-feira do mês, que é o primeiro dia do mês de junho de 2012, é celebrado hoje o Dia Internacional da Criança. E será sobre este tema que hoje iremos fazer as nossas reflexões, que iremos abordar este tema, talvez de uma outra forma e com a intenção de que esta abordagem seja pertinente em benefício daqueles que são os que não têm voz ainda, ou quem não se podem ainda expressar, e esperemos que esta nossa abordagem possa melhorar, ou pelo menos abrir a capacidade de apreciação de todos os adultos, com ou sem crianças no seu meio, na sua família, de forma a que possamos olhar para a criança como aquilo que ela é, que é o futuro de um país, é o futuro do mundo, é o futuro da raça, da humanidade. Além do mais, é o filho, é o neto, são aqueles que estão tão próximos de nós e com quem nós, mais do que ensinar, aprendemos. Daremos início a este tema com a leitura de uma convenção que foi feita na ONU, na Organização das Nações Unidas, em 1959. Nesta convenção foram criados os direitos da criança. Estes direitos da criança estão pautados por 10 princípios e iremos fazer a leitura dos mesmos, pois acredito que muitas pessoas não sabem sequer da existência desta Declaração dos Direitos da Criança e para aqueles que conhecem estes direitos, ou esta convenção, isto convencionou-se chamar Direitos da Criança, creio que nunca é demais recordarmos e debruçarmos-nos um pouco sobre a análise destes princípios e destes direitos. Passamos então a citar os direitos da criança. Princípio 1. Toda a criança será beneficiada por estes direitos, sem nenhuma discriminação de raça, cor, sexo, língua, religião, país de origem, classe social ou situação económica. Toda e qualquer criança do mundo deve ter os seus direitos respeitados. Princípio 2. Todas as crianças têm direito à proteção especial e a todas as facilidades e oportunidades para se desenvolver plenamente, com liberdade e dignidade. As leis deverão ter em conta os melhores interesses da criança. Princípio 3. Desde o dia em que nasce, toda a criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país. Princípio 4. As crianças têm direito a crescer e criar-se com saúde. Para isso, as futuras mães também têm direito a cuidados especiais para que os seus filhos possam nascer saudáveis. Todas as crianças têm também direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica. Princípio 5. Crianças com deficiência física ou mental devem receber educação e cuidados especiais
exigidos pela sua condição particular, porque elas merecem respeito, como qualquer criança. Princípio sexto. Toda a criança deve crescer num ambiente de amor, segurança e compreensão. As crianças devem ser criadas sob o cuidado dos pais e as mais pequenas jamais deverão separar-se da mãe, a menos que seja necessário para o bem da criança. O governo e a sociedade têm a obrigação de fornecer cuidados especiais para as crianças que não têm família nem dinheiro para viver decentemente. Princípio sétimo. Toda a criança tem direito a receber educação primária gratuita e também de qualidade, para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver as suas habilidades. E como brincar também é uma boa maneira de aprender, as crianças também têm todo o direito de brincar e de se divertir. Princípio oitavo. Seja numa emergência ou acidente, ou em qualquer outro caso, a criança deverá ser a primeira a receber proteção e o socorro dos adultos. Princípio nono. Nenhuma criança deverá sofrer por negligência, maus cuidados ou falta deles, dos responsáveis ou do governo, nem por crueldade e exploração. Não será nunca objeto de tráfico, tirada dos pais e vendida ou comprada por outras pessoas. Nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade mínima, nem deverá ser obrigada a fazer atividades que prejudiquem a sua saúde, educação e desenvolvimento. Princípio décimo. A criança deverá ser protegida contra qualquer tipo de preconceito, seja de raça, religião ou posição social. Toda a criança deverá crescer num ambiente de compreensão, tolerância e amizade, de paz e de fraternidade universal. Se tudo isto for cumprido, no futuro as crianças poderão viver em sociedade como bons adultos e contribuir para que outras crianças também sejam e vivam felizes. Então vamos dar início a este tema de hoje, aos senhores ouvintes que se juntaram agora a nós neste momento. Lembramos que o tema para hoje é falar das crianças, hoje que é o Dia Internacional da Criança. Começamos por ler a Declaração da ONU de 1959, em que ficaram registados os direitos da criança, e agora iremos fazer uma ligeiríssima abordagem, dado que é um tema bastante complexo e profundo, mas tentaremos dar o nosso melhor no tempo de que dispomos para falarmos um pouco das crianças de hoje, ou melhor dito, das crianças do novo mundo que todos almejamos, sobre uma perspectiva de mente aberta em relação a todas as provas que temos de que as crianças hoje são realmente diferentes e de que há uns anos para cá, talvez uns 20 anos, todos os seres que foram nascendo dentro do nosso mundo vêm com umas características muito especiais que iremos falar delas. Temos como registro já de um conhecimento que já está bastante divulgado, que são as chamadas crianças índigo. Posteriormente falou-se e fala-se ainda das crianças cristal, mas tudo isto são denominações ou são formas de distinguir as crianças que nem sempre são devidamente esclarecidas nem esclarecedoras e acabam por colocar um título, uma chancela nestas crianças que, em vez de ajudar, pode ainda ser prejudicial, porque a criança não tem que ser distinguida ou não deve ser distinguida pela fasquia superior nem por uma fasquia inferior. A criança tem que se enquadrar ou deve enquadrar-se perfeitamente no seu meio ambiente, no seu meio escolar, no seu meio familiar, no seu meio de amigos, sem ser conotada com
uma determinada forma de estar que nós adultos, por não termos compreendido ainda isso, gostamos de fomentar e de colocar as crianças logo pertencentes a determinados grupos que as tornam distintas dos demais, ou que as fazemos distintas dos demais. Isto não é confortável para a criança, isto não é o mais adequado nem aconselhável para o bom desenvolvimento, para um saudável desenvolvimento psíquico e no todo harmonioso da criança. Existe uma ampla bibliografia, existem muitos livros escritos e editados que nos dão conta e testemunho de que a partir dos anos 80 aproximadamente, ainda que muitos viessem antes dessa data, as crianças passaram a ter diferenças notórias em relação às gerações anteriores. Uma das características base destas crianças é a sua estrutura cerebral, que lhes permite utilizar em simultâneo os dois hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito, que é uma característica que não é comum ou não era comum, digamos assim, ao resto da humanidade. Sempre se fez uso, obviamente, dos dois hemisférios cerebrais, mas sempre mais de um que do outro. Atualmente, as crianças do agora, que serão as crianças e os adultos do futuro, vêm com essa característica que é importantíssima de utilizarem com muito mais equilíbrio os dois hemisférios cerebrais. A humanidade, ao longo destes séculos, usou predominantemente o hemisfério esquerdo, cujas características são mais a lógica e a racionalidade intelectual. Mas o equilíbrio que proporciona a utilização dos dois hemisférios traz às crianças novos potenciais, e estes potenciais são baseados na criatividade, na intuição e na espiritualidade. Ao falarmos sobre este tema, com certeza que de parte dos nossos ouvintes, que através da Rádio Valdominho, e quando falamos disto também em reuniões que promovemos, em palestras que fazemos, de parte de todos aqueles que nos escutam, de muitos deles existe sempre a dúvida e com certeza que a necessidade que é algo que está muito entranhado na nossa forma de ser, do ser humano, que é a necessidade de comprovação, é a necessidade de provas. Quanto a isso, nós podemos dizer que existem já muitos testes científicos, já muitas provas que comprovam que as crianças, ou seja, que as novas crianças, estão a desenvolver novas cadeias de ADN, diferenciadas das gerações anteriores. Ou seja, a mudança é profunda, vem através do nosso ADN, ou seja, vem através do âmago da nossa própria biologia. Por vezes já temos falado também nestas outras partilhas que fazemos ao longo do ano do salto quântico do nosso planeta. O planeta Terra está a vivenciar aquilo que nós chamamos, e que a ciência quântica chama, ou a física quântica chama, o salto quântico, que está a afetar quer o nosso planeta, quer outros corpos celestes da nossa galáxia. Isto tem tudo a ver com o tema de hoje e com muitos outros temas, tem tudo a ver com as nossas vivências atuais, em todos os aspectos, seja de crianças, seja de adultos. Porque estas transformações que estão a ser provocadas, que estão a vir ao de cima através deste salto quântico, estão a mexer com os nossos campos vibracionais. Todos nós sentimos hoje em dia, de uma forma ou de outra, e conforme a capacidade que cada um tem de expressar essas vivências, esses sentimentos, essas percepções e por vezes até mal-estar, todos nós estamos a sentir que a vibração planetária está a ficar diferente e que essa mudança é muito rápida e muito intensa.
Então, isto tem a ver com o tema de hoje, que acabamos de dizer em relação à mudança de ADN das crianças, porque tem que existir uma adaptação. É como se as crianças das últimas décadas, e aquelas que ainda estão a nascer e nascerão, estão a fazer gradualmente essa modificação de vibração através do seu ADN. As pessoas, os seres humanos do Novo Mundo, e que já estão a viver aqui, atualmente entre nós, têm uma vibração diferente. Estas mudanças ou estas transformações tornam, obviamente, estes seres diferenciados em relação àqueles que somos de outras gerações anteriores. E estas mudanças pautam-se muitas vezes por comportamentos ou formas de estar nas crianças que são o que se podem chamar problemáticas dentro da nossa sociedade. Uma dessas problemáticas muito atual e que atinge muitas famílias é o que a medicina alopática, a medicina normal, chama de hiperatividade. Este conceito da hiperatividade tornou-se motivo de estudo, ou sempre foi motivo de estudo, de toda a classe médica, de toda a classe científica ligada à biologia dos seres humanos, e mais ainda nestes tempos que decorrem, devido realmente à grande quantidade de crianças que são diagnosticadas com este sintoma, com estes sintomas de hiperatividade. Mas cabe aqui, e daí a nossa abordagem a este tema, olharmos ou focarmos-nos nesta situação, neste conceito, de uma forma totalmente diferente. É que a medicina, com toda a sua capacidade, e que é de louvar, de estudos e pesquisas acerca deste tema, mas tem um grande handicap, tem uma grande limitação. É que a chamada medicina alopática não reconhece, literalmente, os estudos da alma, não reconhece os campos espirituais das pessoas, dos seres humanos, não os reconhece no sentido e na forma em que estes afetam de forma muito intensa o nosso comportamento, o nosso campo emocional e o nosso campo mental, e inclusivamente o nosso campo físico. Sendo assim, ao não haver esse reconhecimento desta influência dos nossos campos espirituais e das mudanças que o ser humano está a fazer no que toca à sua evolução de consciência, não é possível fazer uma avaliação concreta, rigorosa, destes comportamentos das crianças do agora e que são denominadas de hiperativas, porque acreditamos que a maior parte destes diagnósticos de hiperatividade não estão completos, não são corretos, porque são realmente crianças diferentes, com comportamentos muito problemáticos, quantas vezes gravemente problemáticos dentro do seu seio familiar e do seu meio escolar. No entanto, não é a criança que tem qualquer problema, não é a criança que está doente, não é a criança que psiquicamente é anómala. Não existe essa anormalidade ou anormalidade na criança. Na realidade, a nossa focagem tem que virar-se para o ponto oposto, que é que sociedade temos, qual é o comportamento social e familiar que damos a estas crianças que estão a vibrar já com um grau de sensibilidade muito superior ao nosso, aos outros seres humanos, que estão a ser já modificadas internamente, profundamente a nível do seu ADN, para uma vibração muito mais subtil, com outras coordenadas de saber estar, de saber ser, que à maior parte dos seres humanos ainda não nos é possível sentir e visualizar essas sensações e essas posturas.
Tenho por hábito e por gosto chamar a estas crianças, que alguns são jovens adultos e adultos mesmo, já, as crianças do agora. E estas crianças do agora são os precursores de uma nova humanidade. São os espelhos onde podemos ver refletidos tudo aquilo que temos que mudar no nosso comportamento ou postura de vida, seja a nível individual, seja a nível coletivo, a nível social. Estas mudanças são urgentes e passam por temas tão diversos como sejam os comportamentos entre pais e filhos, entre os pais e a sociedade, entre os sistemas de ensino, entre a justiça social e muitos outros. Ainda que muitas vezes isso não pareça ou não tenhamos a sensibilidade suficiente para o ver, para o sentir, mas as crianças, quase todas elas, são profundamente observadoras do meio e não conseguem aceitar de bom grado os sistemas, quantas vezes desumanos, onde estão inseridas. Porque a nível celular, e precisamente devido a essas mudanças que essas crianças já trazem no seu ADN, elas sabem que vieram com uma missão, elas sabem que vieram para promover a mudança. Porque o papel destas crianças, que estão agora a desempenhar, ou começam a desempenhar, é o do guerreiro da mudança, do toque a despertar para outros paradigmas e formas de ser, desta nossa humanidade, de todos nós. Claro que esta vibração que as crianças hoje emitem, quer no seio da sua família, ou social ou educacional, está a causar movimentações de medo, movimentações de confusão, porque desde sempre o ser humano, no seu caminho evolutivo, debateu-se, sempre nos debatemos com o medo do novo, do desconhecido. Mais ainda quando esse novo vem mexer com o nosso comodismo, com o preconceito, com formas de estar na vida obsoletas e estagnadas da nossa evolução consciencial. Sempre que temos ou nos vemos confrontados com situações novas, diferentes, que vêm abalar o nosso reduto de confiança, de conforto, o ser humano tenta de imediato encontrar explicações plausíveis ou soluções que por vezes não são as melhores porque não são aprofundadas, não são vistas com olhos de ver, com reais olhos de ver, mas apenas que atenuem, digamos assim, os efeitos que nos provocam e que nos causam desconforto. Como tal, não podemos ou não devemos englobar num rótulo a postura destes seres maravilhosos que são as crianças do agora, ou os jovens do agora. Mas mais ainda, não podemos cometer os mesmos erros de outras eras, onde a diferença, ou as diferenças, levou às mais negras páginas da história da humanidade, quer com crianças, quer com adultos. Não podemos aceitar também, e isto é outra faceta, que a avidez encontre mercado nas crianças. Não podemos aceitar que se esquematize essas diferenças para a manipulação e o proveito de algumas classes. Aqui, obviamente, que estou-me a referir aos grandes monopólios farmacêuticos que encontram muita receptividade em alguma da classe médica e que encontraram também nesta nova forma de estar das crianças, aliás nesta e muitas outras, encontraram de imediato uma fonte de receita, uma belíssima fonte de receita, tal como outras que já temos vindo a falar. E esta das crianças com este falso sintoma de hiperatividade tornaram-se também na galinha dos ovos de ouro para estes monopólios farmacêuticos, para estes fabricantes de químicos
que vem beneficiar, dizem eles, mas nem sempre, as alterações psíquicas, mentais e físicas das pessoas. Assim, é um apelo e consideramos de suma importância que os pais, que as famílias estejam atentos a estas situações. Primeiro, ao real comportamento da criança, tentar procurar ou ver quais são as suas necessidades, sem enveredar pelo caminho mais fácil, que provavelmente é o da medicação. Não podemos permitir-nos esse caminho facilitado, que é tentar modificar a estrutura psíquica da criança através dos fármacos. A nossa sociedade tem um longo caminho ainda por percorrer, ainda que as mudanças estejam aí com muita intensidade. Mas não há dúvida que o caminho ainda é longo. A prova temos uma prova imponente para ultrapassar a fasquia da materialidade, da competitividade, da desigualdade, do egocentrismo onde nos conduziu o nosso desligamento espiritual até à data. E estas crianças, as que eu chamo as crianças do agora, são na realidade os precursores de uma nova humanidade. São os espelhos onde podemos ver refletidos tudo aquilo que nós, como sociedade e individualmente, ainda temos que mudar no nosso comportamento e postura de vida, quer a nível individual, quer coletivo. E estas mudanças são urgentes, passam por temas muito diversos, onde devemos criar pontos de comunicação para que a sociedade de pais e educadores tenham a noção do quanto ainda temos que aprender e que as crianças, as nossas crianças, todas as crianças, porque todas as crianças são as nossas crianças, é esse o grande aprendizado também que a humanidade deve fazer, que toda a criança é a nossa criança, que o mesmo amor, que o mesmo cuidado, que a mesma preocupação, que a mesma proteção que damos à nossa criança deve ser extensiva a todas as crianças do mundo. E que as crianças do agora, na realidade, não estão a aprender connosco. Eles são os mestres, eles são aqueles que nos vieram a ensinar. Somos seres num universo vivo, dinâmico e profundamente espiritual, onde nada faz sentido sem a consciência cósmica das realidades naturais, que são a nossa própria essência. Esta citação pertence a um livro que é As Crianças Índigo, Novas Atitudes Pedagógicas. Este livro foi editado pela Universidade Fernando Pessoa, com a compilação dos dados para o mesmo de Teresa Guerra e de Maria Antónia Jardim. Além deste livro, existem muitos outros livros no mercado, muitas outras obras no mercado, que já fazem referência a esta temática, à parte educacional, afetiva, comportamental, social, que deve começar a ser revista também em todos estes níveis sociais, acerca das crianças do novo mundo, das novas crianças que estão já aqui agora e, como já referi anteriormente, que muitos são já adolescentes e até adultos e que continuam a viverem deslocados, digamos assim, numa sociedade que não os compreende e que, logicamente, começa a existir o confronto. Além deste livro, desta obra que nomeei, existe ainda um livro que recomendo vivamente a todos os pais, que é As Crianças de Hoje. Este livro é da autora Meg Luzey e é uma obra que eu recomendo. Mas mais existem pelo menos 3 livros que eu conheço da doutora Teresa Guerra, uma professora e profunda estudiosa deste tema, que também estão no mercado, estão em todas as livrarias, estão nas bibliotecas públicas de acesso facilitado e livre a todas as pessoas, todas as famílias e educadores
que queiram saber e conhecer um pouco mais desta temática. Este tema de hoje, as crianças, e concretamente uma abordagem ainda que muito ligeira aos chamados índigo ou cristal, é um tema de suma e de profundamente importante, porque está a mexer e está conectado àquilo que é a base da nossa sociedade, que são os seres que nós estamos a criar, que nós estamos a educar. Então, aquilo que nós temos que pensar e refletir é não tanto se calhar sobre o comportamento das crianças, mas sobre o nosso comportamento. É sobre o nosso comportamento a nível individual e coletivo, social, que a nossa reflexão deve vir ao encontro, e para que possamos nós encontrar o caminho, uma ponte de ligação, uma ponte de contacto ou de religação ao ser espiritual que somos. Pois nesse campo espiritual que nós somos e que de alguma forma e em muitos seres ficou apagado, ficou para trás, encontraremos curiosamente também a interseção com a missão destas crianças, com a missão das crianças e dos seres do novo mundo. O nosso apelo é que cada pai, cada mãe, cada educadora e que todas as famílias, no fundo todos os componentes e membros de uma família, possam perceber e entender e aceitar o magnífico privilégio de serem os amparadores terrenos de uma criança nestes tempos de mudança no nosso planeta. Aconselho a todos, recomendo vivamente, e aos pais em especial, que não entreguem a sua responsabilidade a ninguém, porque não há dúvida nenhuma que é um privilégio, uma profunda bênção, o ter-se uma criança para educar em amor, em confiança, em paciência, em partilha de sabedoria, de saberes, de bons princípios, que é aquilo que deve nortear sempre a educação de uma criança. Por vezes, os pais e as famílias e os educadores, ao desconhecerem toda esta temática, estas mudanças que estão a ocorrer já quase em todas as crianças, isolam-se por desconhecimento e aí, mais uma vez, tornam-se vítimas, sim, da ignorância. Não lhes resta outro remédio, não é? Senão o recorrer àquilo que os campos farmacêuticos ou os monopólios farmacêuticos tentam impor, que é a medicação às crianças através de químicos que alteram a sua personalidade, alteram o seu comportamento. E o apelo aqui volta com muito mais intensidade. Tentem evitar isso a todo custo. Isso é algo que não deve ser promovido, não deve ser aceite. Sempre que se vejam confrontados com uma situação dessas na família, há muitas formas já de pedirem conselhos, de pedirem ajuda, de procurarem ajuda, porque também já existem grupos, ou fomentem vocês esses grupos de interajuda entre pais, entre educadores, entre famílias. É preciso investigar, é preciso partilhar com outros pais, é preciso reunir grupos para se interajudarem, pois se os vossos filhos têm uma missão, vocês têm a tarefa sagrada de os ajudarem a cumpri-la. E esse também hoje, neste Dia Internacional da Criança, é o meu bem-aja para todas as crianças e é o meu bem-aja para todos os pais, para todas as famílias, todos os núcleos familiares, onde as crianças ocupam o seu lugar com pacificação, com toda a harmonia que merecem, porque são a base da sociedade, desse novo mundo que nós desejamos para eles e para toda a humanidade. A todos aqueles que tenham necessidade de obter mais conhecimento sobre este tema, que possam querer solicitar informações
acerca do mesmo, vamos disponibilizar um número de telefone para o qual podem ligar, o número de um telemóvel ao qual podem ligar e ser-lhes-ão facultadas todas as informações que foram hoje tema deste programa de hoje, que foi a base da nossa reflexão de hoje, e então eu vou dar esse número para onde podem comunicar e solicitar qualquer tipo de informação desta temática. O número é 91 638 9887. Vamos repetir o número: 91 638 9887. Disponibilizamos então este número para que possam contactar, se assim o entenderem, e onde lhes serão facultadas informações ou esclarecimentos sobre o tema de hoje, que é, sendo que foi dedicado e que está a ser dedicado às crianças, dado que hoje é o Dia Internacional da Criança, nesta rúbrica do Ir Além de Nós, que é emitido a primeira sexta-feira de cada mês, aqui pela vossa Rádio Minho, Rádio Val do Minho, perdão. E agora, caros ouvintes, além do tema que já partilhamos convosco hoje, o tema principal sobre as crianças, vamos debruçar-nos uns minutos do tempo que nos resta, sobre uma outra celebração, que é uma celebração anual e que especialmente a mim me traz grande alegria e conforto sempre, que tem a ver com a data em que decorrem as feiras do livro. As feiras do livro que são feitas por diversas cidades do nosso país, que são sempre nesta época, entre fins de maio e princípios de junho. Posso dizer que há poucos dias decorreu a Feira do Livro de Coimbra e também a de Lisboa, e que neste momento está a começar a Feira do Livro do Porto, da cidade do Porto. Esta Feira do Livro vai decorrer até ao dia 17 de junho, tem alguns horários diferenciados que podem consultar através da internet. No entanto, está aberta todos os dias, mesmo feriados e domingos, especialmente da parte da tarde e até às 11 da noite. É importante fazermos uma abordagem, uma reflexão também sobre os livros, porque os livros são, sem dúvida nenhuma, uma das ferramentas, ou uma das mais preciosas ferramentas que a humanidade tem para o seu percurso evolutivo. Como homenagem também a este ciclo onde o livro é o astro-rei, vou fazer uma citação de um livro que se chama Ponte de Palavras, e passo a citar: palavra é, antes de mais, uma outra expressão de energia, como tal, com a capacidade plasmática inerente a toda a emissão energética. Pela via da palavra se fundaram e firmaram os ciclos mais belos e profícuos da civilização humana. Desde as mais remotas civilizações, muitas delas já desaparecidas, era através da palavra, pela transmissão oral ou posteriormente pela escrita, que se legava o conhecimento às futuras gerações. Continua a ser, nos dias de hoje, o meio por excelência para a divulgação e partilha do conhecimento individual ou coletivo. A palavra em si mesma é interativa. Ela vai agir ou interagir com cada ser de forma diferenciada. Mais que pelo conteúdo intencional do emissor, é na estrutura psicoemocional de cada receptor que a palavra vai assumir a sua forma individualizada. E esta pode ser centelha de luz ou raio destruidor, plataforma de esperança
ou âncora inerte, bálsamo refrescante ou loção infectante, abraço de conforto ou sinal de confronto, espelho mágico com dupla imagem, cabaz de autoestima ou flagelo do ego, amor e gratidão ou cinismo e deturpação, ou ainda segurança ou medo. São tantos os exemplos que podiam ser dados sobre a interpretação última da palavra, aquela que o nosso coração vai identificar em conformidade com o alfabeto que usamos, ou seja, a nossa postura, a nossa forma de estar, que naquele momento, naquele ciclo da nossa vida estejamos a utilizar. Mas, sem dúvida nenhuma, em qualquer uma destas vertentes, é sempre um meio evolutivo. O livro é um meio de evolução. Então, e por uns dias, estes dias em que somos abençoados com estas feiras, em especial com a Feira do Livro do Porto, que está agora a decorrer até ao dia 17 de junho, por estes dias vamos ordenar ao tempo que abrande, a nossa mente que acalme, e pela eira da sabedoria vamos descobrir a nova magia, como se fossem noites de desfolhada em que o livro é o rei. E por hoje, caros ouvintes, despedimos-nos, como sempre, com a nossa frase do programa habitual, que é que os nossos caminhos sempre se cruzem pela dádiva amorosa daquilo que somos, para além de nós. Até sempre. Uma boa tarde e muito obrigada.